Olá, gente, eu sou o professor Ricardo Alberto, tudo bem? Então, vamos conversar um pouquinho sobre efeito suspensivo automático dos recursos? O que vocês acham? Então, vamos lá. A ideia hoje, gente, é falar um pouquinho sobre efeito suspensivo automático dos recursos naquelas hipóteses que são poucos conhecidas. Por isso que isso é mais uma dica de processo civil do professor Ricardo Alberto, tá bom? Se você gostou desse link, eu vou publicar ele no YouTube e vou publicar no Instagram. Você está aqui no YouTube, faz uma gentileza, dá uma curtida, dá o seu joinha aí, se inscreve no nosso canal. Eu vou estar sempre, toda semana, tentando gravar 1 ou 2 vídeos para você com dicas que eu acho importantes. Então vamos seguir, vamos em frente, né? Qual é a regra do Código de Processo Civil? É o artigo 995. Nesse artigo 995, gente, o que acontece? A regra é, os recursos não têm efeito suspensivo. Ou seja, o ato de interpor um recurso não suspende desde logo a eficácia da decisão recorrida. O que significa isso, Ricardo? Significa que você, que é o recorrido, pode, por exemplo, fazer uma execução provisória. Significa que aquela decisão que foi proferida está sendo atacada por um recurso sem efeito suspensivo, ela já produz efeitos. Só que isso para o recorrente pode ser nefasto, pode ser complicado, gente. Então o que o código faz? O parágrafo 1º do 95, que é a regra geral dos recursos, diz o seguinte: se no caso específico o juiz verificar presentes os requisitos, ele pode conceder um efeito suspensivo. Ué, mas não é automático? Não. Por isso que a doutrina, a gente separa o efeito suspensivo da seguinte maneira: efeito suspensivo op legis e efeito suspensivo op judicis. Como é que é isso? O op legis é automático, são as hipóteses em que a lei diz basta a interposição desse recurso e ele já gera a suspensão dos efeitos da decisão recorrida. Essa é a regra. Apelação, por exemplo, a regra é essa: basta a interposição de uma apelação para que a sentença tenha seus efeitos suspensos automaticamente. Claro, eu tenho as hipóteses lá do 1012, parágrafo 1º, que não suspende. São as hipóteses de apelação sem efeito suspensivo, ok? Tranquilo, ótimo. Mas eu tenho recursos que a simples interposição não suspende. Nessas hipóteses, tá? Ou por uma regra específica, como é o caso do agravo do instrumento, ou pela regra geral, que é o parágrafo único do 995, o juiz, verificando o caso concreto, pode conceder esse efeito suspensivo. É o que nós chamamos de efeito op judicis. Quando é que o juiz pode conceder esse efeito? Ele tem que analisar 2 requisitos, que a grosso modo, sem entrar em discussões doutrinárias maiores, são 2: fumus boni iuris e periculum in mora. São 2 expressões que vocês já estão acostumados a ouvir, já assimilaram isso. Fumus boni iuris, fumaça do bom direito. O que significa? Significa que provavelmente eu vou vencer o meu recurso. Eu, recorrente, há toda a evidência, muito provavelmente, há uma probabilidade, uma verossimilhança de que eu vou vencer aquele recurso, que eu serei daquela fase recursal vencedor. E o outro, periculum in mora, perigo na demora, quer dizer o seguinte: se eu esperar até o julgamento final do recurso, eu posso sofrer prejuízos, eu posso sofrer danos de grande monta, ou danos que se tornam irreversíveis ou de difícil reparação. Nessas hipóteses, então, se o relator se depara com um pedido de atribuição de efeito suspensivo, ou pela regra específica de cada recurso, ou pela regra geral do parágrafo único do 995, o relator do caso pode conceder o efeito suspensivo àquele recurso. E aí um recurso que não tinha efeito suspensivo, ele então passa a ter efeito suspensivo. Essa é a regra. Então, recapitulando rapidamente, eu tenho o recurso efeito suspensivo automático, op legis, e tenho o recurso de efeito suspensivo que depende do caso concreto, que é o op judicis. Como eu disse para vocês, a regra é não ter efeito suspensivo automático, 995, caput CPC. Mas, gente, existe uma hipótese que é diferente, que não está naquela parte de recursos e que vocês têm que se atentar. Vou dar o exemplo: o agravo de instrumento. O agravo de instrumento tem efeito suspensivo op legis? Ou seja, efeito suspensivo automático? Não, não tem. Se você for lá ler o código direitinho, você vai ver que você precisa pedir ao relator a atribuição de efeito suspensivo. O relator vai entender se cabe ou não a concessão desse efeito suspensivo. Se ele não concede efeito suspensivo, você vai ter que entrar com um agravo interno para levar essa questão para o colegiado. E o colegiado, então, é que vai definir se você tem ou não efeito suspensivo. Ou seja, o agravo de instrumento é uma hipótese dessa. Tá ok? Essa é a hipótese. Mas existe uma hipótese no código
em que todo recurso, eu falei do agravo de instrumento, mas vamos levar isso para o recurso especial, para o recurso ordinário, para os embargos de declaração, todo recurso vai indiretamente ter o efeito suspensivo. Eu estou falando da decisão que revoga a gratuidade de justiça. Eu estou falando do artigo 102 do Código de Processo Civil. Por quê? Porque o artigo 102 diz que se você pediu a gratuidade de justiça, a outra parte impugnou, ou o juiz, de qualquer motivo, revogou ela, até de ofício, porque entende que não é o caso mais de conceder, tem elementos nos autos que permitem retirar a gratuidade de justiça. Se você tem a sua gratuidade revogada e você recorre, você não pode ser obrigado a recolher as custas antes do trânsito em julgado da decisão do recurso sobre essa questão. Calma, eu vou ler para vocês o artigo. Eu vou pegar o código aqui, botar meu óculos, vocês sabem que eu uso óculos, só não uso para vocês aqui. Vamos ler o artigo 102 do Código de Processo Civil. Abre o seu código aí, vamos ler ele junto. Artigo 102 do Código de Processo Civil. Estamos falando daquele capítulo específico da gratuidade de justiça. Tá? A gratuidade de justiça, lembrando, vai começar no artigo 98. Então o 102 fala assim: sobrevindo o trânsito em julgado da decisão que revoga a gratuidade, a parte deverá efetuar o recolhimento de todas as despesas de cujo adiantamento foi dispensada, inclusive as relativas ao recurso interposto, se houver, no prazo fixado pelo juiz, sem prejuízo de aplicação das sanções previstas em lei. Então repara, o 102 fala em quê? O 102 fala em sobrevindo o trânsito em julgado. Então, para que a decisão que revogou a gratuidade de justiça possa surtir efeito, ela precisa ter o trânsito julgado. Isso quer dizer que, enquanto você estiver recorrendo desta decisão, da decisão que revogou a gratuidade de justiça, todos os recursos automaticamente terão o quê? Um efeito suspensivo automático, op lege. Da onde? Do artigo 102. Agora, uma dica importante, e aí uma posição minha. O artigo 102 é uma regra de exceção. Como toda regra de exceção, ela tem que ser interpretada o quê? De forma restritiva. Então não adianta, gente, antes que vocês me perguntem, quero ver seus comentários aqui embaixo, coloca aí se vocês concordam comigo ou não. É possível uma interpretação extensiva do 102 para qualquer decisão sobre gratuidade de justiça? Vou logo adiantar minha posição. Não. Se isso é uma regra específica, que o Código só criou para hipótese do 102, para hipótese da decisão que revoga a gratuidade de justiça, então não é possível estendê-la a toda e qualquer hipótese. Essa é uma dica importante para você. É da decisão que revoga a gratuidade de justiça que eu gero o efeito suspensivo automático. Repito, dei o exemplo do agravo de instrumento, mas vamos imaginar que você recorreu por agravo de instrumento, ficou vencido, negaram o provimento do seu agravo e você vai fazer recurso especial ou recurso extraordinário. Enquanto não houver trânsito julgado do especial e do extraordinário, esta decisão está suspensa. Suspensa por quê? Mas, Ricardo, o recurso especial e extraordinário ele não tem efeito suspensivo automático, 1029 fala isso. Sim, eu sei. Mas acontece que o 102 caput fala. Então, até que haja o trânsito julgado dos recursos interpostos, você automaticamente estará sem obrigação de recolher as custas. Uma vez transitou em julgado, acabaram os recursos contra aquela decisão, ela se torna efetivamente definitiva, exaurida, aí você vai ter que recolher as custas se você restou vencido, negar o provimento a todos os seus recursos, sob as penas da lei, ou seja, você vai ter o seu recurso deserto, você vai ter que pagar todas as custas e tudo mais, ok? Espero que você tenha gostado. Essa é mais uma dica do professor Ricardo Alberto sobre processo civil. Legal? Paz e bem. Fica com Deus aí, gente.